Deixa eu contar pra vocês um pouquinho sobre Um Estranho no Ninho, do Ken Kesey. Ken Kesey, não sei a pronúncia desse nome. Muita gente pode conhecer pelo filme de 1975, estrelado pelo Jack Nicholson. Já tinha ouvido falar sobre esse filme? E aí, tem uns 2, 3 anos, não lembro, eu assisti aquela série Ratched, da Netflix, que conta a história sobre a enfermeira Ratched, que surge aonde? Neste livro aqui, no Um Estranho no Ninho. E eu já tinha começado a ler esse livro pouco depois de ter assistido a série, porque eu achei a personagem muito interessante. Então, assim, Senhorita Ratched, a enfermeira, ela é muito conhecida na literatura, no cinema, e ela é considerada uma das maiores vilãs dessas duas mídias, né? Então, assim, fiquei curioso para ler sobre. Aí eu procurei o livro e eu comecei a ler ele faz um tempo. Eu li até a metade, aí eu parei. E aí, no início desse ano, eu comecei a ler o livro novamente. O Estranho do Ninho, ele se passa em uma enfermaria de um hospital psiquiátrico. Ele é narrado pelo Sr. Browden, um homem que tem o pai indígena e a mãe branca. E ele tá internado nesse hospital psiquiátrico por alguns motivos. E ele finge que ele é surdo e mudo. Então, assim, a maioria das pessoas ali, ou pra todo mundo ali, ele é meio que uma pessoa que não chama muita atenção. Apesar dele ser um homem muito alto, forte, eles tratam ele como se ele fosse meio que uma criança, um empregado às vezes. Mais como um empregado do que como uma criança. Ele é o narrador do livro, então ele ouve de tudo, mas as pessoas não sabem que ele tá ouvindo. Ele tá ali naquela enfermaria há muitos anos, tá? Ele é um dos pacientes mais antigos ali. Ele conhece todo mundo, ele sabe como as coisas funcionam. Existe uma rotina naquele hospital e ela é seguida por todo mundo. Só que essa rotina, ela é quebrada quando chega o McMurphy, que é esse paciente que foi transferido de uma colônia penal, porque ele se envolvia em muitas brigas, ele foi preso por algumas coisas, e aí ele conseguiu essa transferência para o hospital psiquiátrico. Então, assim, ó, o livro, apesar de ser narrado pelo Sr. Browden, o protagonista mesmo é o McMurphy, que é o Jack Nicholson do filme de 1975. Essa rotina monótona e que é seguida por todo mundo ali, ela é completamente quebrada quando o McMurphy chega. Porque ele, ao contrário dos outros pacientes, é muito extrovertido, ele é barulhento, bagunceiro, ele é um homem que destoa de todo aquele ambiente. Ele vem para essa enfermaria psiquiátrica com um diagnóstico de psicopatia. Mas você, conhecendo o personagem conforme o livro passa, você percebe que é muito provável que esse diagnóstico ele não esteja correto, porque o McMurphy, ele é um homem muito inteligente. Ele é muito inteligente e ele é muito esperto. Não são coisas mutuamente... Não é exatamente a mesma coisa, né? Mas ele é muito esperto. Ele sabe que estar num hospital psiquiátrico seria muito melhor para ele do que na colônia penal, porque ali ele não precisaria trabalhar, ali ele teria um tratamento diferente. Ele sabe o que ele tá fazendo. Então, meio que ele se finge de louco, tá? Isso são as palavras do autor e do personagem, tá? Ele meio que se finge de louco para passar essa pena em um lugar que seria melhor pra ele. Quando o McMurphy chega nessa enfermaria psiquiátrica, ele meio que quebra aquela monotonia, aquele marasmo que existia por ali. Esses pacientes, eles estavam sempre meio que dopados, assim, não tinha muita coisa pra fazer, eles estavam sempre muito naquele mesmo ambiente silencioso, em alguns momentos, assim, pesado. E é um dos poucos ali, na verdade ele é o único, que não segue ou não quer seguir as regras da Ratched, que é, como eles dizem no livro inteiro, a chefona, né? A enfermeira-chefe. Ela que toma conta de tudo. Ela é a pessoa que tem mais poder ali. Então, ela conseguiu passar todos esses anos fazendo o que ela achava que era melhor para os pacientes e, às vezes, o melhor que ela acha, quer dizer, na maioria das vezes, o melhor que ela acha não é o melhor para os pacientes, mas ela consegue impor esse poder ali dentro para todo mundo. Todos os pacientes seguem o que ela fala e todas as outras enfermeiras e os outros funcionários seguem exatamente o que ela fala. E o McMurphy não. Ele chega ali e ele simplesmente não concorda com algumas das coisas que ela faz ali. Ele simplesmente não concorda com todas as regras, as imposições que existem dentro daquele ambiente. Então, ele chega lá e fala assim: não gosto disso, e ele tenta se impor.
E aí, assim, ó, isso que é a parte talvez mais interessante do livro. É a maneira como ele se impõe em relação ao Ratched, a maneira como ele se impõe em relação àquelas regras. Inicialmente, ele acha que ele tá ganhando. Ele acha que ele tá conseguindo fazer com que alguma coisa ali mude. Só que a Ratched, ela é uma personagem que você pode pensar que ela tá perdendo. Só que conforme o livro vai passando, essas relações, elas vão mudando, assim. Você vai percebendo de que, às vezes, toda essa inteligência, essa esperteza que o McMurphy tem, ela não vai ser maior que a da Ratched. Porque ela já tá ali há muito tempo. Ela tá ali, ó, anos e anos, criando aquele ambiente da maneira como ela quer que ele exista, da maneira como ela quer que as coisas aconteçam, de que um forasteiro, uma pessoa de fora que acabou de chegar, não vai conseguir mudar tudo aquilo em tão pouco tempo. O livro, ele trata meio que o embate entre esses dois personagens. Porque assim, ó, a Ratched tinha nas mãos dela 40 pacientes. E aí, o McMurphy, ele chega e ele tenta... Em alguns momentos ele consegue tirar esse poder dela e influenciar os outros pacientes. Tem uma analogia que é utilizada nesse livro que eu acho muito interessante, que outros pacientes falam que, assim, todos ali são coelhos. E o McMurphy é um homem, tipo, com H maiúsculo, sabe? Ele é o homem. É meio como se o McMurphy chegasse ali enquanto o homem e estivesse tentando tornar esses coelhos, que são os outros pacientes, em homens novamente. É como se eles estivessem naquele poder por tanto tempo que eles não se sentissem mais humanos. Eles se sentem como meio que presas da Ratched, que seria a predadora. Mais ou menos isso. Como eu disse anteriormente, o narrador dessa história é o Sr. Brondon. Ele conta sobre o que tá acontecendo ali, né? Conta esse embate entre esses dois personagens. E ele também fala dos anos anteriores à chegada do McMurphy. Ele fala sobre como tudo acontece ali, como são os tratamentos ali. Tem a coisa de tratamento de choque, que é bem pesado, que por muito tempo foi uma coisa, assim, revolucionária, né, na ciência. O tratamento de choque curava as pessoas, e depois teve vários estudos falando que, assim, isso é tudo mentira, isso nunca foi tão revolucionário quanto foi pregado. Só que, assim, ó, o Sr. Brondon, ele não é exatamente um narrador completamente confiável. E por quê? Ele tem os seus momentos de completa lucidez em que ele tá narrando as coisas, e aí do nada, no mesmo parágrafo que ele tá narrando as coisas que acontecem ali, ele traz uns pensamentos de que existe meio que uma máquina de poder ali que faz com que os personagens entrem numa fumaça que deixa eles mais dóceis, que deixa eles mais fáceis de serem manipulados. E é assim, ó, são esses momentos que dão uma quebra na história que você percebe, tipo, tá, mas o que ele tá narrando é tudo real? Tudo que você tá lendo ali é de verdade? Tá acontecendo? Ou desses momentos que o Brondon traz essas visões, assim, de meio que ter uma teoria da conspiração dentro da cabeça dele, você não sabe exatamente o que é real, o que é imaginário, o que tá acontecendo de verdade, o que não tá, o que é passado, o que é presente. Então, tem alguns momentos da história que você pode ficar um pouco confuso de saber exatamente o que tá acontecendo. É tudo verdade? Tudo que o McMurphy tá fazendo ali, o Brondon tá entendendo, tudo que tá acontecendo ali, como que é? Desses trechos da história, dá uma coisa na cabeça, tipo, gente, e aí? Ele tem certeza que existe uma neblina que é ligada pela Ratched que deixa os pacientes desorientados. Tem mecanismos nos corpos deles que são escutas, então tudo que acontece ali a Ratched já sabe, ela não precisa estar perto deles, ela não precisa estar naquele mesmo ambiente. Essa questão da narração, ela é bem interessante no livro. O McMurphy, ele chega ali, ele tem muita lábia, ele é trapaceiro, ele tenta tirar dinheiro dos outros pacientes, ele tenta tirar o poder da Ratched. Várias coisas acontecem ali durante o livro que mostram a personalidade dele, mostram que realmente ele não é louco como ele foi tratado no início da história. Ele não é essa pessoa em problemas mentais ou coisas assim. Ele é muito esperto, só que, novamente, ele não é tão esperto quanto a enfermeira-chefe. O McMurphy, ele consegue mudar algumas coisas ali, só que tudo muda quando ele percebe que o embate que ele tá criando com a Ratched, às vezes, pode voltar contra ele. Por quê? Porque a Ratched é a única pessoa ali que pode liberar ele quando o tempo de pena dele acabar. Ou então, ela é a única pessoa ali que pode fazer com que o tempo que ele passa ali dentro fique maior do que o governo tinha dito que ele ficaria.
Ele consegue influenciar os outros personagens, os outros pacientes, a ficarem do lado dele. Mas a partir do momento em que ele percebe que criar esse embate pode ser pior pra ele, ele meio que dá um passo pra trás. Só que os outros personagens, eles não vão nisso. Então, em determinado momento, ele tinha aliados ali. Ele era o maioral. E a partir do momento que ele dá esse passo pra trás, e esses aliados estão ali meio que na linha de frente, eles percebem que eles não têm mais o comandante deles. Ele é o único que percebe que o Sr. Brondin tá fingindo a condição dele, né? Tá fingindo que ele é surdo, que ele é mudo. Então, assim, meio que eles criam uma amizade ali que é muito interessante, por sinal. E aí, assim, quando chega no final da história, várias coisas acontecem ao mesmo tempo. E eu não vou dizer, né? Obviamente, eu não vou dizer qual é o final deste livro. Mas é muito interessante, assim, porque esse foi um livro que eu tava lendo e tem uns momentos, assim, que a história, ela me perdia um pouco, principalmente quando o Sr. Brondin, ele começava a lembrar do passado dele, que eram algumas coisas que eu não achava que eram tão interessantes pra história, mas elas fazem completamente sentido na narrativa, né? Porque você tá construindo o personagem. Porque ele é o narrador. Apesar do McMurphy ser o protagonista, quem está narrando é outra pessoa. Uma pessoa que está ali também, né? Não é um narrador de fora. Não é um narrador onisciente. Não é em terceira pessoa. É o Brondin contando a história pro leitor. No final do livro, chega naquela parte, assim, meio que decisiva, em que a Ratched percebe que o McMurphy, ele é uma péssima influência para os outros pacientes. Porque ela percebe que ela tá perdendo o poder que ela tem ali dentro, apesar dela ainda ser a mais poderosa. Então, ela tenta fazer com que o McMurphy seja diminuído em frente aos outros pacientes. Se ela consegue fazer isso, vocês vão ter que ler o livro pra saber. Ou assistir o filme, né? Eu ainda não assisti o filme, tá? Eu conheço, né? Eu sei que ele existe, mas até hoje eu nunca parei pra assistir. Então esse é um dos que eu pretendo assistir pra ver como que ficou em questão de adaptação. Eu vou contar uma fofoca pela metade, gente. Eu vou deixar esse livro assim. Vou falar apenas isso sobre o livro. Mas assim, ó, é um livro muito bom, ele é muito interessante, ele é muito bem escrito. Essa coisa da narração ser às vezes um pouco confusa, não é porque o jeito como é escrito é confuso, é porque é o jeito como o personagem pensa. Então isso é muito interessante. Eu dei nota 4,5 de 5 pra esse livro, tá? Que é uma nota muito alta, por sinal. Foi a minha primeira leitura do ano e, assim, de vez em quando eu paro e fico pensando sobre ele. Porque é muito interessante. Eu não sei porque na primeira vez que eu li, eu simplesmente desisti no meio da leitura. Mas assim, cara, vale muito a pena. É muito bom. Tem uma coisa, eu achei que a Ratched, ela seria uma personagem muito maior pelo jeito como ela é conhecida fora. Porque assim, eu já tinha ouvido falar dela com a série da Netflix, como ela é considerada uma das maiores vilãs da literatura e tal. Então assim, eu esperava que ela fosse uma personagem assim, ó, fodona e tal, mas o vilanesco nela tá diferente, porque ela não é uma vilã que, tipo, tem superpoderes, ela é super forte, e não, o poder dela tá na influência que ela tem sobre as outras pessoas. Ela pode ser considerada como uma co-protagonista nesse livro. O McMurphy é o protagonista mesmo, ele tá contando a história, é o embate dele contra ela, mas o poder que ela tem, meio que mental, em cima dos outros personagens, que é interessante, sabe? Ela entra no ambiente e a atmosfera muda, porque eles percebem que ela é a maioral. O livro é bem interessante por isso. Os personagens, eles são muito bem construídos, eles são muito bem escritos. A narração, como eu disse, é muito boa. Todo o livro, ele se passa naquele pequeno ambiente, né? Naquela pequena enfermaria. Tem umas coisas, assim, horríveis que acontecem ali em questão de tratamento. O final do livro, gente, me pegou de surpresa. Foi um dos poucos livros, assim, que eu terminei a leitura dele, tipo, eu parei, assim, tipo... É isso? Mas não é um é isso de tipo, nossa, que bosta, tipo, foi uma surpresa, sabe? Foi uma coisa assim que me deixou assim de boca aberta. Indico demais esse livro. Leiam. A leitura pode ser um pouquinho mais penosa no início, pode ser um pouquinho mais complicada, mas vale a pena você investir nessa leitura, sabe? Logo, logo vou assistir o filme, e aí qualquer coisa eu volto aqui nas lives ou no Discord e eu falo o que aconteceu. E é isso. Não vou falar mais sobre ele, mas tem muita coisa que acontece, tá? Tem muita coisa. Tem muita coisa que acontece porque ele é um livro de quase 500 páginas. Então assim, ó, tem bastante coisa ali. Então, vamos ler, tá?